Essa talvez seja uma das maiores perguntas que um cristão já se fez. Como saber se é Deus que está falando comigo, ou se é só a minha mente, meu coração, minhas vontades? Como discernir entre a voz do Espírito Santo e a voz da minha própria alma? E essa dúvida é real, profunda, e precisa ser respondida com seriedade, porque uma decisão baseada na voz errada pode custar anos, abrir feridas e nos afastar do propósito. Mas a boa notícia é que sim, é possível aprender a ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, é possível reconhecer quando não é Ele que está falando. Mas isso exige intimidade, discernimento, humildade e maturidade espiritual. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele fala com clareza, com direção, com paz. Mas é preciso que o nosso interior esteja alinhado para ouvir com o Espírito, e não apenas com os ouvidos. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que ouvir a voz de Deus é uma marca da vida cristã. Não é privilégio de poucos, é promessa para todos os que o seguem. O problema é que nem sempre estamos com o coração preparado para ouvir, porque muitas vezes queremos que Deus diga o que a gente quer escutar, e não o que precisamos. E aí confundimos desejos com direção, emoções com confirmação, e chamamos de voz de Deus aquilo que é apenas a nossa alma falando alto. E como discernir isso? A primeira coisa que você precisa observar é: o que essa voz está me levando a fazer? A voz de Deus sempre te leva à obediência, à renúncia, à paz e ao fruto. A voz da alma te leva à ansiedade, à pressa, à autojustificação, à emoção momentânea. A voz de Deus é coerente com a palavra. Ele nunca vai falar algo que contraria a Bíblia. Se você diz que ouviu Deus te dar uma direção que fere princípios bíblicos, não foi Deus. Deus não muda. Ele não se contradiz. Ele não quebra princípios para agradar vontades. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Ele fala hoje da mesma forma que falava antes, com verdade, com amor, com santidade. Então, se a voz que você está ouvindo está te empurrando para decisões precipitadas, para relacionamentos que te afastam de Deus, para atitudes egoístas ou rebeldes, pode ter certeza, é a sua carne disfarçada de espiritualidade. Porque a carne sabe imitar. O coração humano é enganoso, como diz Jeremias 17:19. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A voz de Deus também se manifesta com paz. Colossenses 3:15 diz: "Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração." Isso significa que, mesmo que a direção seja difícil, quando vem de Deus, ela carrega uma paz que excede o entendimento. A voz da alma gera inquietação, impaciência, medo, confusão. Já a voz do Espírito, mesmo quando exige renúncia, vem com paz. Isso não quer dizer que você vai se sentir confortável, mas vai sentir convicção. Vai saber no Espírito que aquela direção é certa, mesmo que doa, mesmo que custe. E essa paz é um sinal. Não se trata de emoções, mas de um descanso interior que diz: mesmo sem entender tudo, eu confio que Deus está nisso. Outro sinal claro da voz de Deus é que ela exige fé. Deus nunca vai te chamar para algo que você consegue fazer totalmente sozinho. A voz dele sempre te estica, te desafia, te tira da zona de conforto, te chama para confiar mais nele do que em si mesmo. A voz da alma busca segurança, controle, lógica. A voz de Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Veja, ele nem revela tudo. Ele só diz: vai. E se você só se move quando entende tudo, talvez ainda esteja ouvindo mais a sua razão do que o Espírito. Porque fé verdadeira obedece antes de entender, crê antes de ver. E quando você se move pela fé, os céus se movem com você. Mas como ter certeza de que é Deus falando comigo? Intimidade. Não existe fórmula mágica. Existe relacionamento.
Quando você ora, lê a palavra, se consagra, jejua, busca, você afina o seu espírito para reconhecer a voz do Pai. Assim como uma criança reconhece a voz da mãe no meio da multidão porque convive com ela, você também aprende a reconhecer a voz de Deus quanto mais tempo passar com Ele. E o contrário também é verdadeiro. Quem não tem vida de oração, quem não mergulha na palavra, quem não se santifica, facilmente será enganado por emoções e por vozes que parecem espirituais, mas não são. E o diabo sabe imitar. Ele usa até versículos fora de contexto, como fez com Jesus no deserto. Mas Jesus respondeu com a palavra no Espírito, não apenas com conhecimento. Ele reconheceu o tom da voz. E é isso que você precisa aprender. Às vezes Deus está falando, mas você não está ouvindo, porque está falando demais. Você vai orar, mas não escuta. Fala, 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 e não silencia. E a voz de Deus não compete com o seu barulho. Ele fala na brisa suave, como com Elias. Ele fala no secreto, como ensinou Jesus. E se você quer discernir a voz de Deus, precisa aprender a ouvir mais do que falar. Precisa calar a alma, acalmar o coração, desligar o celular, entrar no quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, fala. Eu estou pronto para ouvir. Não busque sinais. Busque presença, porque na presença a voz se torna clara. Agora, talvez você diga: mas e se eu errar? E se eu achar que é Deus e não for? A graça de Deus cobre seus filhos sinceros. Se você está buscando ouvir com sinceridade, Deus vai corrigir seu caminho. Ele vai fechar portas, mudar rumos, trazer paz ou inquietação. O importante é ter o coração ensinável. Não viva com medo de errar. Viva com disposição de obedecer e humildade para voltar atrás se necessário. Porque Deus não fala apenas para os perfeitos, Ele fala para os dispostos. E quando você busca com humildade, Ele guia. Salmos 25:9 diz: Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A chave é a humildade. E onde há humildade, há direção. Agora, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todo o coração que está confuso, todo filho que está tentando entender se é Tua voz ou apenas os próprios pensamentos. Espírito Santo, traz clareza. Acalma as emoções, cala as vozes da alma, e que a Tua voz se destaque acima de tudo. Ensina-nos a reconhecer o Teu falar, a discernir Tua vontade, a andar em fé, mesmo sem ver. Que cada decisão seja tomada com sabedoria, com paz, com rendição. Livra-nos da pressa, da ansiedade, da autoenganação, e que a Tua vontade se cumpra, não a nossa. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a reconhecer a Tua voz. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está buscando direção e se inscreva no canal para receber mais palavras que fortalecem sua caminhada com Deus. Lembre-se, Deus não tem problema em falar. Nós é que precisamos aprender a ouvir.